Olá pessoal, então a aula da semana a gente traz para vocês Question Tags, certo? Uma matéria importante porque ela serve de uma revisão muito boa de tempos verbais, verbos auxiliares, né? Então tudo isso daí, por isso que essa matéria é importante. Não que ela caia na prova da Federal Santa Catarina nas suas questões, mas, repito, ela serve como uma excelente revisão de tempos verbais, tá bom? Claro que no início da aula, né, a gente sempre tem dois quadros aqui, dois slides dedicados a vocabulário. Vamos falar um pouquinho de classificação gramatical de algumas palavras ou estruturas destacadas aqui nas frases. Depois a gente retoma o assunto aí, question tags, tá bom? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você aqui no quadro, né, Curiosities About the World dessa semana. Você, por acaso, tem alguma noção de quando que os mamutes estavam no planeta Terra vivos, né? Sabe aquele elefante, né, grandão com aqueles dentes enormes e tudo mais? Aí está a resposta, olha só. The woolly mammoth was around when the Egyptian pyramids were being built. Então, não muito tempo atrás, veja que curioso, né? Então aí, épocas das pirâmides, né? Muito bem. De estrutura de vocabulário, de gramática aqui, eu vou destacar para vocês were being built, tá? O que a gente pode trazer de informação para vocês? Que essa estrutura aí está na voz passiva, né? A voz passiva, passive voice, ela é constituída pelo verbo to be, aqui nesse formato aqui todo, olha só, were being, né? O verbo to be aqui, nesse formato, nessa conjugação, mais o verbo conjugado do lado, tá bom? Aproveitamos esse verbinho do lado ali conjugado, né? Built. Então ali, literalmente, olha só, quando as pirâmides egípcias estavam sendo construídas, né? Então, construídas, nós temos aí o past participle, ok? Vamos nos acostumando com esses termos, porque são termos que começam a aparecer nas questões da prova da Federal aqui em Santa Catarina, já também em muitos outros, né, vestibulares do Brasil, e eu preciso que vocês vão, né, gravando, identificando essas palavrinhas com essas denominações aí, tá bom? Vamos lá. E aqui o Momento Federal da Semana eu trago uma parte do texto, né, de um dos textos da prova de 2019, ok? Esse é o nosso parágrafo. In many Brazilian towns and the outskirts of cities that relied on the Cuban doctors, usually crowded waiting rooms at public health posts were empty this week, and notices said appointments had been cancelled until further notice. Muito bem. Em termos de vocabulário, vamos começar com a palavrinha ali, ó, relied on, certo? Então, perceba que relied on aqui está conjugado, né? Ok? É o verbo da minha primeira oração, certo? Olha lá. Então, nós temos aqui, ó, many Brazilian towns and the outskirts of cities that relied on Cuban doctors. Então, nós temos o simple past aqui do verbo rely on. O que é o verbo rely on? Contar com, depender, contar com alguém ou com alguma estrutura. No caso aqui nós temos cidades, né, que contavam com os médicos cubanos, tá certo? Então eu poderia muito bem substituir a expressão relied on por counted on. Mesma coisa, tá bom, galerinha? Então, esses sinônimos aqui, ó, é legal você registrar e começar a estudar, porque isso daí é muito cobrado e muito importante para você. Vamos lá. O que nós temos é uma outra palavra, perceba que a estrutura é muito parecida, muito semelhante, né? Então, nós temos aqui, ó, o ED no final, da mesma forma que nós tínhamos ali anteriormente, né? Só que lá anteriormente eu tinha um verbo de uma oração, estando conjugado no simple past. A palavra crowd, sozinha, crowd, significa multidão, pessoas, tá? Então aqui nós temos, olha lá, usually crowded waiting rooms. Então a palavra crowded, nesse contexto, ela está ligada ao substantivo rooms. Então, salas cheias de pessoas, né? Então ali usado como adjetivo, ok? Então eu poderia também aqui, ó, para explicar, né, full of people, ok? Então é uma forma de eu explicar o que significa crowded nesse contexto ali, né? E a palavra waiting, claro que o wait é o verbo esperar.
Agora, waiting rooms. Então, novamente, eu tenho aqui uma característica destas salas, ok? Então, são salas onde as pessoas esperam, salas de espera. Então, aqui usado como adjetivo. Legal, pessoal? Beleza? Olha só, aqui no final do texto eu tenho assim, ó, appointments had been cancelled. Então, literalmente, então nós temos compromissos ou consultas, nesse caso, nesse contexto, né? Haviam sido canceladas. Ou simplesmente foram canceladas, como preferir você. O nome desse tempo verbal formado por had, mais o verbo conjugado ali do ladinho, pessoal, olha só, é o past perfect, tá bom? Legal? Muito bem. A gente vai se acostumando com esses termos, né? Aula após aula, e daqui a pouco o aluno sozinho já consegue identificar, né, facilmente, tá bom? Aí. Agora eu joguei tudo aquilo lá fora e vamos destacar exclusivamente a palavrinha outskirts. Por que eu destaquei essa palavra? Porque na prova de 2019, sabe o que eles fizeram em uma das questões? Eles cobraram tradução de algumas palavras do texto. E essa daqui era uma delas, tá bom? Então, quando ele coloca ali, ó, the outskirts of cities. Outskirts significa, digamos, a parte de fora, tá? A margem. Então, ali, ó, seria nos arredores das cidades ou das cidades, né? Certo? Então, outskirts. Tudo que margeia, né? Então, tudo que fica, digamos assim, no arredor. Legal? Outskirts. Geralmente são os bairros, né, mais distantes, também em muitas partes do mundo, né, são as partes mais esquecidas, né, das cidades e tudo mais, tá legal? Muito bem. E agora, turma, começamos, né, com a nossa matéria da semana, Question Tags. Aqui uma pequena definição em inglês do que seriam, né, olha só. Então, short questions that we put at the end of sentences. Como ele próprio aqui já fala, pessoal, olha só, short questions. Então, são perguntas curtas. Por que curtas que vem no final das frases, né? Porque elas são formadas apenas por duas palavrinhas. Então, como já está aqui para você, ó, um verbo auxiliar, né? A formação dessas perguntinhas lá no final, né? E um pronome pessoal. Ok? São aquelas perguntinhas que a gente usa geralmente no final ali das afirmações, né? Para pedir confirmação do que a gente acabou de dizer, né? Tipo, o dia está bonito, não está. Esse não está seria um exemplo de question tag, ok? Só que no inglês, para você montar uma question tag de maneira apropriada, então existem regrinhas. Então, depende do tempo verbal, você usa o auxiliar X ou o auxiliar Y e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Por isso que eu digo que é uma excelente oportunidade de você revisar os tempos verbais com os verbos auxiliares e tudo mais, tá bom? Ó, aqui eu vou botar dois exemplos nessa nossa final de página aqui, ó. Tony works here. Nós temos o sujeito Tony, logo em seguida eu tenho o verbo works, né? E depois um complemento. Por que eu destaquei a palavra works? Porque o que vem depois do sujeito em uma oração é o verbo. Esse verbo pode estar sozinho, como nesse caso. Esse verbo pode estar acompanhado do verbo auxiliar. Então, o auxiliar mais o verbo formam uma estrutura verbal. E essa estrutura verbal, seja com auxiliar ou seja o verbo sozinho aqui, galerinha, ele me diz o tempo verbal, sempre. Então, nesse caso em particular, verbo sozinho com S no final, é claro que é um verbo no presente, né? Então, a gente utiliza aqui a question tag usando o auxiliar também do presente. Então, Tony works here, doesn't he? Né? Ele trabalha aqui, não trabalha? Algo por aí, né? Meu segundo e último exemplo, olha só. Jennifer arrived yesterday. Qual é a palavra que me diz o tempo verbal aí? Arrived, que é a palavra que vem depois do sujeito. Então, vamos relembrar. Verbo sozinho, sem auxiliar, verbo conjugado, como ali está, galerinha, ó, é um verbo no simple past. Por isso que aqui a minha question tag, ela também segue a linha do simple past usando didn't she. Então, ela chegou ontem, não chegou, algo por aí, né? Muito bem. Nesse slide nós temos as regras, tá? Um pouquinho de paciência, a gente é obrigado a passar por essas regrinhas básicas para ficar tudo muito bem explicado. Vamos lá, olha só. A question tag terá o mesmo tempo verbal da oração anterior.
Lembra no slide anterior, nos dois exemplos, como eu permaneci com o mesmo tempo verbal usando o auxiliar daquele tempo verbal? Muito bem. Porém, com sinal contrário, né? Se a primeira oração é afirmativa, a minha perguntinha, né, ela vai ser negativa e vice-versa, tá legal? Aqui nós vamos passo a passo, num exemplo bastante básico para vocês. Nós temos aqui, então, como montar uma question tag de maneira apropriada. Bob enjoys working here. Muito bem. Primeiramente, qual é a palavra que me diz o tempo verbal desta oração? Lembramos que é a palavra que vem depois do sujeito. Nesse caso, enjoys. Enjoys, verbo com S, quer dizer que esse verbo está no simple present. Não é isso? Se está no simple present na primeira oração, eu terei o simple present também na minha question tag. Lá era afirmativo, o sinal contrário aqui, negativo. A gente só transcreveu a regra ali de cima, cá para baixo, ok? Então vamos lá, turma. Quais são os dois auxiliares do simple present? Do e does. Quando o sujeito é Bob, é claro que eu vou usar o does. Sinal contrário, doesn't. E aí eu preciso do meu pronome pessoal, doesn't he. Né? Muito bem. Eu peguei um exemplo básico e colocamos aí. Nem sempre o aluno consegue identificar o tempo verbal com tanta clareza. Tá? A gente vai ver então nos próximos slides, olha só, né? Exemplos importantes. E aqui eu destaco, na verdade, eu dividi esses exemplos em três partes. Important examples 1, important examples 2 and important examples 3. São 3 slides. Vamos começar com o nosso primeiro aqui. Olha lá, destacamos a palavra has. O que tem de importante nessa palavra? A gente já viu, né, que has pode ser duas coisas no inglês. Has pode ser o verbo ter, ok? E has também pode ser um verbo auxiliar, ok? Vamos lá? Então, nesse caso em particular, Greg has seen us. Como has veio antes de um verbo conjugado, em uma oração convencional, na voz ativa, né, sujeito, verbo e complemento, esse has nesta posição aí é um verbo auxiliar do present perfect. Não é isso? Então eu não posso ler essa frase como o Greg tem nos visto, porque isso daí não é o verbo ter. Essa frase está me dizendo que o Greg nos viu. Greg has seen us. E se has é verbo auxiliar, é claro que ali do lado eu vou usar ele próprio, sinal contrário, né, gente? Então ali, hasn't he. Greg nos viu. Não viu? Muito bem. Olha só esse exemplo, começa da mesma forma, Greg has. Só que nesse caso agora, esse has não é auxiliar, ele é o próprio verbo ter. É o próprio verbo principal da oração. Greg tem um carro. E o verbo ter é um verbo como qualquer outro, galera. Aí eu tenho que ver se esse verbo está no presente, eu vou usar o auxiliar do presente, eu vou ver se esse verbo está no passado, uso o verbo auxiliar do passado e assim por diante. É claro que nessa frase está no presente, né? Então o auxiliar do presente, doesn't he. Tá certo? Professor, eu não poderia por acaso falar Greg has a car, hasn't he? Gente, na verdade pode, mas isso é um inglês já ultrapassado, ainda permitido na gramática, mas quase não é mais usado dessa forma, tá? É muito formal, né? O inglês do século retrasado europeu, eles utilizavam muito essa forma. Então, agora no inglês moderno, que aparece nos textos e tudo mais, eu prefiro que você então ali, ó, reconheça que has, nesse caso, sendo o verbo ter, né? Eu vou usar o auxiliar do tempo verbal em questão. Legal? Certinho? Espero que você tenha entendido. Olha só. Peter's been here. Outro detalhe legal destacado nesse slide é eu preciso que você saiba ler automaticamente o apóstrofo S. Porque o apóstrofo S ele pode ser abreviação de dois verbos no inglês. Ou do verbo is, que é o verbo to be, ou do próprio verbo has, verbo auxiliar has, como a gente viu ali no primeiro slide, no primeiro exemplo desse slide, né? Nesse caso, numa oração convencional, como a gente está vendo aqui, sujeito, verbo e tudo mais,
S estando antes de um verbo no particípio, é claro que ele é o auxiliar has. Então, Peter has been here. Hasn't he? Então, Peter esteve aqui, não esteve? Já nesse caso, né, começo da mesma forma, Peter's here. É claro que esse S agora é um simples is. Peter is here, né? Por isso, isn't he, tá? Outro detalhe legal aqui desse slide é o apóstrofo D, tá? Então, o D, ele também pode ser abreviação de dois auxiliares do inglês, ou do would ou do had. Qual é a diferença? A diferença é o que vem depois. Olha lá, ó. Sempre depois de had vem um verbo conjugado. Sempre depois de would vem um verbo no seu formato original. Então, nesta frase aqui, vamos ver. He had been there before. Então, olha lá, já que é o had, eu transcrevo ele para cá com sinal contrário. Hadn't he? Então, esta frase, em termos de tradução, ele havia estado lá antes. Não havia? Algo por aí. E nesse último exemplo, olha só. He'd go if we asked. Nesse caso agora, esse de, né, estando antes de um verbo no seu formato original, é o would, que vai passar para lá com o sinal contrário. Wouldn't he? Então, he would go. Ele iria. Não iria, né? Important examples number 2. Vamos lá. There's something wrong. Não tem nada de tão complexo nesse exemplo, né, gente? Então, o que nós temos aqui no início? There is é o verbo there be, né, que é o verbo haver, ok? Nesse caso aqui, conjugado, né, no presente e também demonstrando aqui singularidade, né? There is, quer dizer, tem algo errado, há algo errado, né? Como é que fica lá a minha question tag? O próprio there is passa para lá, invertido e com sinal contrário, formando então isn't there. Agora vamos misturar esse slide com o anterior. There'd be problems. Olha lá. There, aí eu tenho o de, there'd be problems. Eu tenho que descobrir o que é esse de, não é isso? Então vamos lá. De antes de verbo original, no formato original, é would. There would be problems. Wouldn't there. Né? Então estou dizendo o quê? Já que there be é o verbo haver, there would be, haveria. Haveria problemas, não haveria? Legal? Agora vamos lá. Nobody phoned. O que eu já sei, galerinha? Eu já sei que nobody é negativo. Então, o que a minha question tag, ela vem com sinal contrário, afirmativo, não é isso? Então, isso eu já sei. Outra coisa que eu sei aqui é que o verbo principal está no passado. Então, eu vou usar o did. Agora, vamos lá. Então, eu começo com o did. Did nobody? Não posso botar, porque eu preciso de um pronome pessoal. Qual é o pronome referência, nesse caso aí, para as palavras nobody, everybody, somebody, né? Então, na verdade, é o pronome they. Nesse caso, então, did they? Só para a gente reforçar. Olha lá, ó. Somebody wanted a pen. Muitas semelhanças com o exemplo de cima. Wanted está no passado, então eu começo com o did. Só que, ao contrário da oração anterior, aqui essa oração é afirmativa. Então eu vou começar com didn't. Joia! E aqui, pessoal, somebody segue a mesma regra do nobody. Então, didn't they? Né? Alguém queria uma caneta, não queria? Alguma coisa por aí. Esse exemplo começa a complicar já um pouquinho, né, a vida do estudante. Olha só. It's hardly rained. Vamos lá, vamos aqui decifrar alguns detalhes dessa frase. Para começar esse S, it's hardly rained. O S é o has. Lembram? It has rained.
It has rained significa choveu. Mas eu não vou esquecer da palavra hardly, né? Que nesse contexto aqui, gente, ó, significa quase não, tá? Então, essa frase, uma boa tradução para ela seria quase não choveu, tá? Onde eu quero chegar e onde eu preciso chegar? A palavra hardly, com esse uso aqui, nesse contexto aqui, ela demonstra negação. Então, é uma oração negativa. Porque se eu digo quase não choveu, com a palavra hardly, é a mesma coisa eu dizer não choveu o que precisava. Então, aí está o por isso que ela é negativa. Tá? Embora não pareça, né? Porque hardly não parece uma palavra negativa em si. Então, vamos lá. Se gramaticalmente a primeira oração é negativa, a question tag vem com o sinal contrário. Então, it has hardly rained. Has it? Tá? Isso ocorre também com a palavra little. Com esse sentido aí, galera. Olha só. There is little water. Então, basicamente, estou dizendo o quê? Tem pouca água. Por que esta oração é negativa na gramática do inglês? Vamos lá? Porque quando eu falo there is little water, ou seja, tem pouca água, a interpretação correta aí, galerinha, é a seguinte: não tem água o suficiente. Então, aí está, o não tem água suficiente. Por isso que a minha oração inicial ali, ela é negativa e lá depois fica então o sinal contrário, is there, afirmativa, tá? Então, cuidado com algumas palavras que têm sentido negativo, tá? Mas não parecem, ok? Isso também acontece com essa outra palavrinha última aqui desse slide, né? Few. Olha lá, ó. There are few seats. Tradução: tem poucas cadeiras, poucos assentos. Qual é a interpretação correta? Os assentos que tem não bastam. Por isso a palavra negativa. Olha lá, não bastam. Então vamos lá. There are, aren't, melhor, are there, né? Então, porque lá inicialmente é negativo, já com o sentido da palavra few, né? Então aqui sinal contrário, né? Desculpem. Então ali afirmativo. Ok? Legal? E important examples number 3. Vamos ver aqui outros detalhes, né? Olha só. I am on the list. Galerinha, eu estou na lista. Estão vendo ali comigo? I am. Verbo to be. Am. Então, o verbo to be é muito básico, né? Passamos ele próprio para o outro lado com o sinal contrário. Só que cá para nós. Am, na negativa, abreviado, não existe. Até eles usam, né? Os americanos principalmente usam muito o formato and. Mas isso é gíria, isso não faz parte da gramática do inglês. Isso aqui para uma aula falando de coisas corretas não me serve para absolutamente nada, tá? Então, é o único caso do inglês onde eu vou combinar o sujeito I com o verbo are, formando então aren't I. I am on the list, aren't I? Tipo, eu estou na lista, não estou, né? Olha só que combinação estranha, né? Aren't I. Mas é assim que eles usam mesmo, tá bom? Também é aceito nesse formato aqui, ó, mais formal, muito menos usado, tá? Mas é gramaticalmente correto. Am I not? Até para nós faz até mais sentido, né, galera? I am, vírgula, am I not? Mas é pouco usado. Muito formal. I am not on that list. Quando for na negativa, muito mais fácil, porque daí existe a possibilidade de eu fazer uma pergunta com am. Am I? Né? Bastando aqui, né? Mudar o sinal da minha oração. Aí ficou bem tranquilo, né? O problema é quando tem lá na afirmativa I am e eu quero a negativa. Daí não tem. Por isso que eu uso aren't I. Vamos lá. I knew you would be a scientist. Aqui eu tenho uma questão de vestibular para vocês, tá certo? I knew you would be a scientist. Perceba que eu tenho duas orações. I knew, sujeito e verbo. You would be, sujeito e verbo.
qual das duas eu vou aqui me basear para montar a question tag correta para essa frase? Olha lá, ó. Se eu me basear no I knew, a minha pergunta ficaria didn't I? Se eu me basear no you would be, ficaria wouldn't you? E agora? Tanto faz? Não é tanto faz, não. Sempre é a primeira oração que manda. Então, I knew, didn't I? Tipo, eu sabia, não sabia? Agora, o que eu sabia está dentro do complemento. Não é o principal, é o secundário. Então, é o menos importante. Olha só. Lendo esta frase em silêncio, vamos lá, olha lá. O aluno tem que me dizer automaticamente se esta oração está no presente ou se ela está no passado. Professor, não dá para dizer. Dá sim. Perceba que Roy, ele, he, Roy, é o sujeito, né? Muito bem. E depois nós temos o verbo read, que é o verbo ler. Mas, galera, se esta frase, como é que eu sei que ela está no passado? Ela está no passado porque se ela estivesse no presente, já que o sujeito é ele, Roy, seria, não é, mas seria Roy reads, com S. Lembra da regrinha do S? Então, já que sujeito Roy, he, she, it, verbo sem S, então quer dizer que essa frase não está no presente, ela está no passado, né? Roy read the newspaper in his room, didn't he? Ok? Então, cuidado com alguns verbos, principalmente alguns verbos monossílabos, tá? No inglês, que no presente ou no passado, eles têm o mesmo formato, não tem conjugação diferenciada. Okay? Então, acontece com um grupinho de verbos, né? Esses verbos monossílabos aí, alguns deles, tá bom? Então, nesse caso, pelo sujeito da oração e pela regrinha do S, né, já que combina aqui he, she, it com S no presente, você decifrou que esta oração não está no presente, mas sim no passado. E isso tem que ser automático. Agora, perceba comigo, se o sujeito fosse they, tipo eles, por exemplo, Roy and his daughter, né? Então, ele e a filha, ou seja, eles, aí não existiria diferenciação nenhuma entre o verbo no presente e no passado, já que no presente não vem S, né? Já que é they. Então, they read or they read. Na escrita você não conseguiria saber. Legal, pessoal? Muito bem, casos especiais são dois. Como ficam as question tags nesses dois casos aqui, galera? Olha lá, o primeiro caso especial, perceba comigo, open the door. O que nós temos ali? Uma oração iniciada diretamente com o verbo. Então, isso daí é o imperativo, tá certo? O imperativo é um comando, uma ordem, faça isso, faça aquilo. Ou não faça isso, não faça aquilo. Não importa o sinal, tá bom, galera? Sempre a question tag vai ser will you. Will you é a mais usada, tá? Mas pode ser também would you, can you, could you. São outros exemplos, tá certo? Mas principalmente will you. Tá? Tipo como se fosse um por favor, mais ou menos, né? Então, abra a porta, por favor. Assim seria a adaptação no português, né? Só que eles usam aqui o verbo will, que é o verbo querer, né? Então, abra a porta, queira você abrir a porta, né? Então, lembramos que will é usado também para o imperativo, é o imperativo mais educado. Will you open the door, por exemplo, tá bom? E o segundo caso especial, o que nós temos ali? Let's, que é a abreviação de let us. E o que significa esse let's? Vamos fazer alguma coisa. Nesse caso em particular, né? Let's have a party. Então, nós temos aí, pessoal, um convite, né? Uma sugestão. E qual é a question tag? Também independe do sinal. Por exemplo, let's have a party or let's not have a party. Não importa. Sempre shall we. Tá certo? Legal? E o que significa esse shall we aqui? Talvez num bom português. Que tal? Vamos dar uma festa? Que tal? Tipo, o que você acha? Qual é a sua opinião?
Legal? Vamos aí. Vamos passar para vocês duas questões de vestibulares, olha só. Aqui uma questãozinha militar, né? Roy hit the car. Didn't he? Doesn't he? Is he? Did he? Does he? Vamos lá, galera. Hit é o verbo bater. É isso? Então, vamos aqui. Já que o sujeito é ele, o Roy. Lembram disso? O verbo veio sem o S. Quer dizer que esse verbo está no passado. Porque se estivesse no presente, seria Roy hits the car. Mas como não tem o S, eu automaticamente percebo aqui que esse meu verbo está no passado. Estando no passado, didn't he. Tá certo? Legal? Muito bem. E para a gente completar, então, aqui a nossa aulinha do ITA agora, olha só, até o ITA acaba sendo fácil para nós. You know you should study more. Duas orações, galera. You know e you should. Então perceba que ele coloca ali, ó, shouldn't you, you don't you, né? Claro que a oração principal que a gente vai se basear é a primeira, tá? Então, you know. Por isso, então, don't you. E aí, para nós já ficou fácil até uma questão do ITA, né? Legal? Obrigado para vocês pela participação. Tudo de bom. E não esqueça, né, que no Estudos nós temos aí a lista de exercícios referentes a esta aula. Tá bom? Legal? Tchau, tchau, pessoal.